Muito boa tarde, sou Ricardo Schweitzer, estamos ao vivo no Infomoney mais uma vez com Analista Sem Censura. Tenho comigo aqui hoje Luiz Filipe, Bruce Barbosa. Boa tarde, pessoal. Como estão vocês? Bem, você é bom tê-lo de volta, né? Que Bom. tava, né? Bom, pelo menos alguém sentiu minha falta, porque eu tenho certeza que o pessoal da audiência aí, definitivamente ninguém sentiu minha A gente falta. tá num processo complicado, né? Porque a Marília saiu, aí entrou... Entrou você, já foi um downgrade já foi um permanente downgrade. Aí o aqui Bruce na foi apresentar, bancada. né? Aí ferrou. Aqui é melhor que a seleção do Tite. Sai um, sai entra um, um e o time continua 100%. Vai só piorando. Vai só piorando. Mas Meu aí Deus do tava céu. complicado o Bruce apresentar. Eu falei, pô, bem que o Ricardo podia voltar. Eu não tenho talento. Não tem. Aí Eu falei, faço apresentar votos mesmo. de qualquer maneira que o pessoal não associe a mudança da nossa bancada com a evolução do mercado, porque se for isso, a coisa vai ficar um pouco complicada aqui. Tem um pouco de volatilidade. Vamos né? ver. Sobrevivemos mais uma semana. Mas- Vamos ver se nós- quando eu apresentar de novo a bolsa sobe. Aí vai ficar complicado pra você. Vai ficar Pô, complicado. Vamos tocar mais. Recado importante, antes de qualquer coisa, vocês já sabem, mas de qualquer maneira a gente avisa. A gente está ao vivo, eu estou acompanhando o chat do Infomoney, querendo, vocês podem fazer perguntas, a gente vai, dentro do possível, tentando responder, embora, como vocês já sabem, a gente não sabe de absolutamente nada, né? A gente está aqui Não tenho basicamente... vergonha do não sei. A gente não tem vergonha Eu não nenhuma de não sei, saber as eu não coisas. sei. Só dependendo do nome, como é que chama? Do nome do personagem que a pessoa escolheu no chat do Infomoney, talvez a gente não seja possível responder a sua pergunta. Exatamente. Infelizmente, ou talvez a gente tenha que usar um nome Um fantasia. codinome. né? Exatamente. Um codinome. ali. Exatamente, Você não mostrar que exatamente. terça-feira, 3 horas da tarde, tem criança assistindo, né? É. Exato. Executivo perguntou, cadê a Marília? A Marília está em casa, a Marília teve casa. bebê, está se Aí recuperando. cresceu e apareceu. Né? Não, definitivamente esse não é o bebê da Marília. Definitivamente Faço votos de que não seja mesmo. faço votos de que não, Marília. Né? Isso realmente... Não é isso que eu desejo pra ela, graças a Deus. Não desejamos isso para ela. Mas chega de papo furado. Vamos falar Sobrevivemos a mais uma semana. Vamos falar o que interessa. Sobrevivemos a mais uma semana. Refresco durou pouco, na verdade, Durou, pro cenário, né? Sim, a gente achava que depois que veio esses dados de inflação americana lá fora mais fraquinhos, que ia ter algum refresco, né, de câmbio, né? O dólar depreciou 10% desde o começo do ano. Na verdade, nada, né? Saiu essa pesquisa eleitoral aí, juro lá fora também, né, com várias questões geopolíticas complicadas, e o negócio tá indo, né? Tem 3,67, 3,68 hoje já. 3,65 agora. 3,65, Tava então. 3,67 de manhã. Então, o dólar tá... Passou boiada pro Não. dólar, ficou todo mundo pra Ficou trás. todo mundo aí, né? Assim, Olha aí na sua Jesus. bola de cristal, no seu Peraí. telefone de cristal, Luiz. E Peraí. o dólar, compra ou vende? Você falou 2 vezes compra e acertou 2 semanas seguidas. Puta, agora eu posso falar, não sei. Esse com certeza foi o assunto do almoço Dia das Mães, né? Com certeza. Quem esse final de semana não teve que responder. Então, tô pensando em Já viajar. sempre tem, né? Sempre. Você acha que eu devo comprar dólar agora ou esperar? Nossa. Quem não respondeu esse, meu Deus do céu. Eu até tava comentando com isso, né, com o Ricardo também, assim, as pessoas ficam trajadas com o não sei, né? Sim. Ser economista já é um problema, né? Você pode falar, puta, você tem que saber exatamente pra onde vai. Se você não souber, como é que você não sabe? Você gastou 4 anos da sua vida estudando isso aí, como é que você não... E talvez, Como é que você não talvez o grande problema é que a maior parte dos nossos colegas de profissão, eles adoram ir para televisão dizer que sabem Dizer as que coisas, sabe, né? E fazer aquele discurso super empolado de a volatilidade dos mercados, blá, 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 blá. Exatamente, Né? A bolsa pode subir ou pode ficar de lado, claro, se ela não cair, né? Se ela não cair no meio do caminho, né? Você tá brincando com Sorte isso? que eu não sou economista. Você está brincando com isso, mas eu nunca vou esquecer. Alguns anos atrás, eu trabalhava em um fundo e a gente recebia todos os dias um relatório, tá, de uma casa que, enfim, Não vale tá, citar X. nomes. não começava com X, de jeito nenhum. Importante. Definitivamente não. Então, chama de alfa, sei lá. Mas assim, vinha no final sempre um quadrinho que tinha setinha assim com as perspectivas de era juros, câmbio e bolsa. Aí os caras colocavam, sei lá, juros para cima, câmbio para baixo. Bolsa, eu juro para vocês, eu trabalhei nesse lugar por quase 2 anos. Definido. Todo santo dia era uma setinha para cima e outra para baixo e escrito ao lado, volátil.
todos os dias. Absolutamente todos os dias. O estagiário estava indeciso na hora de colocar a bolsa. Era um negócio realmente impressionante. Mas e você, Ricardo? Me diga. E aí? Já falei muito de dólar nessa vida. Sobrevivemos mais uma semana, como estávamos dizendo, né? Acompanhar cenário continua sendo complicado, embora a gente tenha perdido bastante tempo acompanhando lá as questões das negociações do acordo nuclear com o Irã, que, enfim, a gente acabou indo para aquele cenário de indefinição. Na minha cabeça, eu acho que Estados Unidos consegue costurar, no final das contas, um cenário melhor. Né? A gente acabou construindo aquele cenário de Estados Unidos saiu do acordo, líderes europeus foram lá, colocaram panos quentes. Eu acho que em função até de relevância dos Estados Unidos e tudo mais, embargos subsequentes, tudo isso aí, eu acho que se constrói um acordo melhor. Se constrói, tá? Mas eu acho que no curto prazo, independentemente disso, tensão geopolítica aumenta, tem as questões agora de Israel na faixa de Gaza junto, né? O Oriente Médio continua sendo o Oriente Médio. O Oriente Médio continua sendo o Oriente Médio. Você disse muito bem, Lúcio. Isso tudo complica. Mas eu acho que mais do que isso até, né? Eu acho que toda essa questão de natureza geopolítica, ela serve muito bem para o qualitativo da narrativa, digamos assim. Mas, para mim, o que realmente o mercado continua olhando com atenção e que não se deu por convencido foi a questão da inflação. Né? Não deu. Vieram os dados nos Estados Unidos de atividade, veio dados de PIB, veio o CPI, veio, sei lá, dados de payroll, se viu lá que, salário hora continua não tendo aceleração, apesar do desemprego super baixo, ou seja, continua não se tendo lá aquele efeito de, nossa, a taxa de desemprego é super baixa e por conta disso, para contratar você vai ter que começar a pagar mais o valor de hora, o valor hora começa a subir. A disputa por gente não está tendo ainda. Isso ainda não acontece, mas parece que o mercado não se dá por convencido de que a inflação ainda não é uma questão. Tanto que cada vez que vem alguma manifestação de alguém do Fed, né, algum Fed boy, alguma Fed girl, dizer alguma coisa no sentido contrário, a gente vê de novo essa correria em torno de treasuries e tudo mais. Não, o mercado está nisso, né? Assim, acho que o mercado não... Acho que tem várias coisas nesse dólar, que é uma questão que você comentou, que é a questão geopolítica, que isso atrapalha muito, né? Isso contamina todo mundo. Tem uma questão que é a inflação lá fora, principalmente americana, né? Assim, ela veio um pouco mais fraca por uma questão, acho que talvez pontual ali em veículos. Talvez não seja um problema, pelo menos até onde eu consegui ver. Assim. Então, sendo uma questão que é meio que um on-off, assim, vamos dizer assim, um esporádico, não sei qual é a minha tradução para isso. Um esporádico, a tendência continua de você ter uma inflação muito forte, porque o macro lá é bom, né? Tem desemprego muito baixo, tem salários que podem vir a crescer. Tem várias questões aí que ajudam. O crescimento juros ainda muito baixo. Juros ainda muito baixos. Petróleo para cima. Petróleo para cima. Tem várias questões. Fiscal expansionista, né? Fiscal gastando muito dinheiro com isso. Tributação, né? Que também dá um outro espaço. Tem uma questão. O macro lá é muito bom. Acho que por isso que a galera aposta muito de que não é possível que isso aí não vai gerar inflação em algum momento, né? Assim, então tem esse ponto. O que prejudica muito o real é essa questão do diferencial de juros, né? Ou seja, você investir aqui comparativamente com investir lá fora. A gente está no menor nível que acho que a gente tem track ever, assim. Eles estão com juros de 1,5, 1,75 ali, e a gente está com 6, 6,5. Então, assim, puta... É o menor diferencial da história, com treasury de 3%. Pô, como é que eu vou... Isso aí, de certa maneira, atrapalha, né? Mas, ao mesmo tempo, você tem um fiscal aqui que é muito ruim, que acho que isso pesa muito contra, assim. O que tem me parecido é que o... Melhor dos mundos, pior dos mundos. Exatamente. A gente está na melhor situação que a gente poderia estar em termos de entrada de dólar, até comentando isso com o Bruce. Em termos de fluxo. Em termos de fluxo, né? Em termos de entrada, pouco déficit de conta corrente, ou seja, se você fizer a troca ali de exportações, que a gente exporta para fora, ou seja, o que a gente joga de dólar para fora e o que a gente deixa aqui dentro, em menores níveis que a gente tem de déficit, com dinheiro entrando, inflação baixa e mesmo assim a gente está com esse câmbio estressado. Acho que muito dessa questão, dessa combinação de fatores, né? E aí cada economia tem a sua particularidade. Quanto mais frágil, pior, né? A Argentina no extremo, né? Então, eu ia provocar você exatamente com relação a isso. Você acha que tem contaminação nesse momento de emergentes em geral? Ou seja,
o investidor de mercado maduro olhando para mercados emergentes e olhando países em situação mais complicada, como, sei lá, Argentina, Turquia, em alguma medida, embora agora com petróleo a situação é outra, mas sei lá, Rússia em outros momentos, e colocando todo mundo no mesmo balaio? A impressão que eu tenho é um pouco, assim, acho que talvez ainda a gente não chegou ao ponto que a gente, assim, acho que a gente está numa situação muito mais confortável do que lá atrás. A gente estava até comentando sobre isso antes, né, assim, a gente já teve esse processo de contaminação no passado, né, e a gente já teve todo esse processo de, América Latina é América Latina, tipo, Argentina, Brasil, Colômbia. Eu nunca vou esquecer. Vem de latinos aí. Eu nunca vou esquecer isso também alguns anos atrás. Entendeu? Mas acho que não talvez não seja o caso. Acho que foi lá em meados de 2014, talvez. Que eu trabalhava atendendo institucional estrangeiro, que o cara entendia muito pouco da situação do Brasil, né? E que uma vez um cliente falou, né, que a gente enxerga o Brasil como é um país distante e exótico com uma presidente mais exótica ainda. Eu lembro, também estava... É muito difícil para a gente, às vezes, ter a real noção de que o entendimento do investidor estrangeiro em relação à situação local do Brasil, às vezes não é tão esclarecido claro assim. A gente é um pedacinho pequeno no portfólico do cara Exato, também. Então, para o cara exato. despender um enorme tempo para tentar entender, não vale a pena. Então, acho que assim, essa vida pragmática, a gente ficar enrolando, negócio de acho que não. Acho que a gente não vai ter, porque a gente está numa situação mais confortável do que tinha lá atrás. A gente tem muita reserva, tem muito swap, tem uma situação confortável. É que eu acho que o dólar, de fato, a gente estava acostumado com um dólar muito sussa. Já que você quer ser pragmático, executivo de novo aqui pergunta queima-roupa. O dólar vai a 4 esse ano? Acho que não, assim, acho que, assim, minha cabeça, acho que a 4 você precisaria ter uma... acho que seria o cenário ali caminhando para um cara que não reformista. Que a gente cai no cenário que a gente estava com a Dilma. Assim, não parece ainda ser... Mas aí é R$8, né? Não é mais 4. Então, não sei. Já viram... assim, se for Ciro... Você tá brincando, fala que você tá brincando. Assim, se for Ciro, a gente pode pensar, né? Assim, tá R$9 lá. Já quer também, emendar, né? E falar de eleição? Aproveita. Vou emendar e falar de eleição, então pesquisa, CNT, MDA, Bruce Barbosa. Ciro presidente? Foi ontem, né, que saiu a pesquisa? Foi ontem. Foi ontem. Ciro passando o nosso maravilhoso Alckmin. Ciro presidente? Meu Deus. Não, acho que o Bolsonaro bateu no teto, né? Corrige-me se eu estiver errado. O Bolsonaro bateu no teto, a Marina acho que variou um pouquinho, né? Não subiu nem caiu. E o Ciro passou o Alckmin. Então, tipo, o Ciro tá com 9%. O que a gente tem como esperança de centro tá atrás, tá em quarto, né? Tá atrás do Ciro. Daqui a pouco até o Amoedo passa o Alckmin também. Faria Lima ia gostar. Faria Lima ia gostar, se não passasse, com certeza. olhar aqui até passeata. Ou o Alckmin. Então agora, tá tudo cheio aqui atrás. Então agora ficou complicado, né? Eu estava até discutindo isso agora com um colega gestor e uma outra pessoa. A esperança da Faria Lima, ou pelo menos a minha esperança, né? É que como é que chama? Os acordos que o Centrão fizer, né? Inclusive com o Centrão também, possam dar mais tempo de TV para esse candidato, que seja Alckmin, que seja um Dória, que seja qualquer outra pessoa. Tomara que não seja um Alckmin, né, que parece que está provado que ele não vai a lugar nenhum. Vão dar uma possibilidade desse candidato se distanciar dos outros, né? Porque acho que 46%, 49% do eleitorado ainda vota nulo, branco ou nulo, né? Então a gente tem muita gente ainda que pode ser... decisivo aí. Que pode ser... digamos, convencida a não votar nos extremos, né? Bolsonaro de um lado, Ciro do outro, ou na Marina, né? Que é aquele... Nem a Marina sabe o que ela quer fazer. Nem ela sabe se ela quer concorrer à presidência também, eu acho. O que eu vi do Bolsonaro é que o Bolsonaro tem um problema que é não ter TV, né? E aí como é que você ataca o público que você já é seu? Pregar para os convertidos. Ou você prega pro povão, tenta capturar, mas talvez perca os fiéis. Como é que você trabalha com pouco tempo de TV? No final, o Ciro conseguiu fazer alguns acordos ali na esquerda, né? Mas o PT ainda está sozinho, falando que Lula vai ser presidente lá da Papuda. Esqueci o nome da cadeia que o Lula está agora. Não, por enquanto ele continua em Curitiba, não? Está em Curitiba ainda? Eu não sei. Continua em Curitiba? Não sei se mudaram ele, não. Então, Lula em Curitiba, talvez indo para Brasília, segundo o PT, né? A gente tem o Ciro fazendo algumas alianças ou tentando convencer a esquerda a fazer alianças. Bolsonaro não consegue fazer aliança nem com a família dele. E a Marina não quer fazer alianças, né? Acho que faz parte do projeto dela de governo não ter alianças.
acho que é pouco provável essas candidaturas perdurarem. Assim, né? O negócio que eu vi também sobre o Ciro, que acho que pode ser uma ameaça também, não sei, além dessa questão de juntar a esquerda, né, tem alguns partidos que tanto o Alckmin quanto o Ciro poderiam fazer alianças, né? Vai ter uma disputa no meião lá, para quem que vai esse apoio. O cara vai pro... mas o Ciro é osso duro de roer. Imagina o Centrão fazendo acordo com o Ciro. Vai ter uma disputa. O Centrão faz acordo com qualquer um. Qualquer um, quem tiver ali, mas né? com o Ciro tem falta de opção. Tinha algumas pesquisas apostando nesse cenário. Será que o Ciro não vai disputar alianças com o Alckmin? Tem provocação exatamente nesse sentido. O que esperar da Bolsa com Bolsonaro e Ciro ou Marina no segundo turno? Vamos traçar, vamos lá. Uma Bolsa com Marina, a gente pode acumular os três, não? Marina, Ciro e Bolsonaro e com cara de centro? Marina, Ciro e Bolsonaro foi o que a gente viu essa semana, né? Essa última semana. Dólar para cima, ainda bem mais do que já foi, e o pessoal vendendo tudo que é focado em mercado externo e comprando principalmente Petro e Vale, né? Acho que a Bolsa está em 85 mil pontos, se não me engano, principalmente porque Petro e Vale segurando, as exportadoras, obviamente, celulose e papel. Algumas automobilísticas que exportam, né? A gente estava discutindo de VEG agora. VEG não é automobilística, não. Alto lá, o Ricardo vai defender a VEG. Se tem um negócio que eu conheço do Ricardo é que ele só defende VEG desde que eu conheço. Gosta mais de VEG que eu gosto de Itaú. O que é uma disputa. Então a gente vai ter isso, né? O mercado eu acho que vai continuar batendo nas de consumo interno. Quando a gente tiver as pesquisas, né, mostrando que o Alckmin não ganha mercado e talvez os outros três ganhem, mas eu acho que quando a gente tiver as coalizões sendo montadas vai ser importantíssimo, né? Principalmente se o Ciro convenceu alguém de centro a vir para o lado dele. Acho que isso vai ser Eu sinceramente me preocupa muito o cenário do Ciro, né? Eu acho que eu já escrevi sobre isso, inclusive. Eu tenho para mim que essa postura do PT de Lula vai ser candidato, etc e tal, isso vai perdurar até chegar lá à Justiça Eleitoral e dizer, olha, o cara que está preso não pode ser candidato, né? O que, enfim, é uma obviedade, mas... Enfim, alguém tem que falar isso pro Lula, né? Alguém precisa falar isso para a alta cúpula do PT, ou talvez até pro Lula, porque eu realmente acredito que a essa altura do campeonato, a alta cúpula do PT já sabe disso. Não, é o Lula, ele chamou o Jacques Wagner lá na Papuda, em Curitiba, para falar para o Jacques Wagner que o PT não faria acordo com o Ciro. Pois é. Mas assim, eu olho com um pouco de preocupação para essa coisa de eventualmente você ter uma grande coalizão de esquerda em torno do Ciro. Ou seja, inclusive com o PT em torno de Ciro, sei lá, PT com uma vaga de vice em uma chapa de Ciro, alguma coisa do gênero, e isso criar uma candidatura de esquerda forte para disputa de eleição. Aí a nossa esperança vai ser que o Ciro se auto-imploda, né? Que ele já fez algumas vezes um negócio que eu li, acho que na semana passada, que foi bem interessante, e não sei em que jornal, agora não me recordo, mas o Ciro sempre começa muito bem nas pesquisas, né? Porque ele fala bem. Parece que ele é muito bom de debate. Parece que o que ele fala, a gente estava discutindo isso agora na hora do almoço, parece que o que ele fala faz muito sentido, né? Mas na verdade... Ele parte de uma premissa errada e chega numa conclusão pior ainda. Então, esse meio do caminho é que ele faz bem. Se ele tivesse o começo e o fim, talvez, mais alinhado, seria melhor. Aquela história de que convicção, às vezes, importa mais do que o conteúdo que você está... O jeito que o cara fala... A gente precisa aprender com o Ciro para ele falar aqui também. O jeito que ele faz bate na mesa. Ele faz umas contas, assim, 2,30, aí aumentou 100% o câmbio, aí foi para 4. Você fala... Se você não está seguindo o racional ali no pé da letra... Você acha que não? Pô, beleza. Não, total como acabaram de brincar aqui no Facebook, se o Ciro fosse presidente, compra ações da HP, porque impressora, meu Deus do céu. Nossa, cara. O que ia ter de impressão de dinheiro realmente ia ser uma loucura. Vai ser dolorido. Ia ser uma loucura. Então a nossa única esperança, no caso de uma união forte de esquerda, é que o Ciro se mate sozinho, né? Ou então talvez ele brigando com o Bolsonaro, os dois se matem reciprocamente, né? Porque, na minha humilde opinião, é bastante provável. Os dois são cabeça quente, né? E nesse cenário de aliança esquerda, compra alguma coisa? Provocação para vocês de bolsa. Dólar. Alguma coisa? Bolsa nada. Eu falei semana passada que exportadoras, uma boa forma de... Compra exportadoras. Não, mas uma boa forma de dolarizar o seu patrimônio é comprar ETF de Berkshire aqui no Brasil, né? BRK 33.
É fácil e tal, o spread é um pouco largo, é meio difícil de comprar, talvez dê algum trabalho se o montante for alto, mas é uma boa. Aí, Muito melhor que as exportadoras, pelo menos papel celulose que não tem muita rentabilidade, né? Talvez algumas outras exportadoras. O Ricardo vai falar que VEG é a melhor exportadora da história do mundo, mas pode ser uma boa VEG também. VEG é uma boa empresa. É cara, mas é boa. Olha, já melhorou. Olá, já melhorou. Mas eu sempre falei que VEG era boa. Já melhorou. É que muita gente, isso é uma boa, muita gente gosta de Embraer, né? Porque vê o produto como sendo a empresa, né? Então, olha, nossa, a Embraer faz aviões. Óbvio que fazer aviões é um bom negócio. Na verdade, não. O negócio de Embraer é péssimo. Então, fazer aviões é um negócio ruim. Até, tem tecnologia e tal. Mas a VEG prova o contrário, né? A VEG é alta tecnologia, mas trabalha num negócio bom. De alguma forma, ela consegue estruturar, eu não manjo muito, você vai conhecer mais que eu, estruturar o negócio dela de uma forma que ela consegue gerar um valor para o acionista bem maior. Gera um enorme valor para o acionista, eles são altamente verticalizados, eles conseguem competir, se não em pé de igualdade, pelo menos muito próximos com quem é de ponta nesses mercados no mundo. Em alguns segmentos, eles são os caras que o mercado principal deles é motor elétrico, né? Motor elétrico e também tudo que é relacionado ao motor elétrico. Então só compre geladeiras com motor elétrico VEG. VEG. Você... Vai. Geladeira é compressor. Não é VEG? Compressor, não. Então não compre geladeiras com motor VEG, porque elas não existem. Eu tenho a impressão vai que ser não. Chinesa. Você tem vários motores para eletrodomésticos que são vendidos no Brasil que sim, são VEG, mas eu acho que compressor de geladeira não. Vai começar a aparecer pergunta, não achei a minha geladeira VEG aqui. Mas vamos lá. Saiu uma provocação boa aqui do Devs. Esse vídeo é para falar de político ou da Small Cap que caiu 30%? Bruce Barbosa, eu acho que essa é para você. Você implantou essa pergunta aí ou o cara fez mesmo? Não. Foi aquele nosso amigo com Delcio nome Luiz Radvansky, um abraço para você. Radvansky. Mandou bem agora conseguiu pegar. Vamos falar da Small Cap que caiu 30%. Tentei mudar de assunto, mas não deu certo. Tem uma Small Cap que caiu bastante, mostrou um resultado ruim, que perdeu um cliente, né? Mas é normal do negócio dela, ela é uma empresa B2B, que é o jargão, né? Que ela presta serviço para outras empresas, então sempre que ela assina ou cancela um contrato, ela tem uma perda ou ganho grande na sua base de clientes. Ela terceiriza a gestão dos cartões, por exemplo, cartão de fidelidade ou até cartão de crédito mesmo, então ela não emite o cartão, ela não produz o plástico. De quem você está falando, filho? CSU Card System. Esqueci o nome da empresa, né? O mais importante. Então aqui muita gente confunde pseudônimo e acha que a empresa faz o cartão. Ela não faz o cartão. Então se você tiver um cartão, se você paga com um relógio, se é um chip implantado no seu cérebro, não faz diferença. Ela faz só a gestão desse pagamento, né? E a empresa faz isso muito bem, tem um ROI bastante alto, uns 20%, não tem dívida. Teve uma economia de custos bastante expressiva no ano passado, mas perdeu esse cliente, o resultado foi ruim. E uma casa de research aqui do Itaim resolveu recomendar a venda das ações, na minha opinião, pelos motivos errados, e a ação despencou, dando uma enorme oportunidade para quem está de olho nessa ação. Faz, na sua visão, muito mais fluxo do que qualquer outra coisa. A bolsa no curto prazo é só fluxo, né? Então a gente está vendo muitas empresas voltadas para o mercado interno caindo bastante na bolsa, inclusive mostrando Card especificamente, o ticker dela é Card 3, né? Especificamente teve um resultado ruim, então merecia apanhar um pouco, mas apanhou demais. Mas tem muitas empresas que inclusive tiveram resultados muito bons, que caíram bastante esses últimos dias. Algumas porque subiram muito, mas subiram muito porque os resultados foram muito bons. E algumas sem motivo nenhum, né? Acho que Card é uma boa. Vou voltar a olhar. Ontem ela subiu bem, né? Teve uma reversãozinha. Hoje, a última vez que eu olhei, ela estava caindo um pouquinho de novo. Uhum. E me diz aqui uma coisa, seu Bruce Barbosa. Alguém perguntou aqui, mas eu já perdi a pergunta. BBAS nesse nível, você compra ou não? Acho que BBAS é ótima, lucrativa, acho que há 8 vezes lucros agora, então ela está bem barata, lucro crescendo, acho que cresceu 20% ano a ano no primeiro tri. É um banco, né? Então tem todo aquele negócio maravilhoso lá dentro que se chamam seguros e serviços, que são muito mais lucrativos e muito mais sólidos do que dar crédito. Então o Banco do Brasil, pelo menos os grandes bancos no Brasil, não são negócios de crédito, são negócios de seguridade e serviços. Que é tipo taxinha de conta, o cara te vende um seguro, você faz um seguro na geladeira com motor VEG, que na verdade não tem um motor VEG, você faz um seguro nessa geladeira, o banco ganha dinheiro também.
Eu acho uma boa. Obviamente, o Banco do Brasil sendo estatal vai depender bastante de quem ganhar as eleições, né? Será que já não começa exatamente a incorporar um pouco do risco político? Eu acho que sim. Justamente por o que não faz sentido é quando você olha Banco do Brasil contra Petrobras, né? Que Petrobras tem o mesmo risco, obviamente. As duas são estatais. E Petrobras está rasgando, né? Claro, o petróleo subiu, sessão onerosa, melhora de resultado, todo mundo achando que, independentemente de ser estatal, o cenário que você tem hoje se perpetua para sempre. Mas se você tirar o parente da Petrobras, mudar a gestão, esse negócio pode ser que volte a ser o que a Petrobras era no governo PT, né? Particularmente, concordo com você. As duas deveriam, pensando em política, as duas deveriam andar juntas, mas elas se separaram agora. Então, talvez porque o Banco do Brasil seja mais focado em mercado interno e Petrobras mais focada no petróleo lá fora, que está subindo, sobe todo dia 1%, né? Então... Um comentário adicional que eu queria fazer em relação ao que você estava falando de oportunidades que estão abrindo, eu tenho observado e escrevi sobre isso um pouco alguns dias atrás, que talvez um pouco em função de aumento de aversão a risco lá fora, talvez um pouco em função de um longo ciclo de revisão para cima, de projeções de resultado, mas a gente viu ao longo dessa temporada de resultados que a gente tá vivenciando, algumas empresas que após a divulgação de resultado tiveram, a gente chama, né, o earning surprise, né, a reação ao resultado muito forte. Ou seja, variações no dia realmente anormais. Né? É coisa relativamente comum em bolsa, a gente vê oscilações de 2%, 3%. Quando a gente começa a ver oscilações de 5%, 6%, 7% se tornarem coisa mais corriqueira, a gente realmente precisa começar a prestar um pouco mais de atenção nos níveis de valuation. Tá? Eu acho que faz bastante sentido, principalmente para quem tem coisas em carteira que tem um valuation mais esticado, a realmente olhar se o que tem em carteira faz sentido, se realmente está em carteira, porque realmente tem fundamento e não porque existe a expectativa de que o caro pode ficar mais caro, etc. e tal. Eu realmente incentivo a todo mundo que dê um bom pente fino, que dê uma boa olhada no que tem dentro de casa, no que tem encarteirado. Quer dizer, compre ações baratas. Compre ações baratas, que é sempre o melhor seguro. Sempre dá certo. O Ribeiro pediu para a gente encaminhar o link da newsletter. Ribeiro, www.tenhomaguerralafora.com.br. Lá a gente escreve todos os dias e ainda mais alguns dias da semana a gente faz conteúdos adicionais que você recebe pelo seu e-mail. Exato. Senhores, considerações finais. Vai lá, Bruce. Compre ações baratas. Compre ações baratas. Luiz Filipe, considerações finais. Copom quarta, 25, olhar para junho, ver se o BC vai deixar a porta aberta ou não, o que ele vai fazer. E aí a gente tenta fazer um comentário no Twitter, né? Tem uma guerra lá fora, a gente dá uma significado do que vai acontecer. E aí vamos ver como é que o mercado reage aí. Mas, o princípio é isso, esperar esse Copom de quarta e ver o que ele vai sinalizar aí com esse cenário estável conturbado e inflação aqui fraca. Vamos ver como é que ele vai dialogar com isso. Combinado. Vamos tentar então sobreviver mais uma semana. A gente continua por aqui. Você acompanha a gente pelas redes sociais. Na próxima terça-feira a gente está de volta com mais um Analista Sem Censura. Muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima. Tchau.